Olá, tudo bem? Estamos prontos para mais um estudo do esboço da lição de Escola Sabatina. Esta semana estudaremos sobre Jesus em Jerusalém. Esta é a lição número 10. Mas antes gostaria de fazer um convite especial para você. Já curtiu a nossa página de Facebook? Nessa página você poderá encontrar lindas imagens e materiais que podem compartilhar com seus amigos e familiares. Então vale a pena conferir. Digite fb.com/Escola Sabatina Oficial. Curta e acompanhe também nossas redes sociais. Aqui les quero mostrar um provérbio chinês que contém uma tremenda lição para cada um de nós. Esse provérbio diz: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Na vida não existe uma tecla para rebobinar as más decisões. O foco da lição desta semana é compreender o amor persistente de Deus que vai além do que nós imaginamos para nos salvar e a importância de aproveitar as oportunidades concedidas por Deus. Veremos então a continuação 3 temas sequenciais que evidenciam os últimos esforços feitos por Jesus para salvar seu povo. Em primeiro lugar, evidências do cumprimento profético. Em segundo lugar, Jesus anuncia sua identidade messiânica. E em terceiro lugar, as oportunidades perdidas, falando da parábola dos lavradores. Vamos ao primeiro tema, evidências do cumprimento profético que estão em Mateus capítulo 21, 1 até o verso 11. Encontramos 2 aspectos importantes. Em primeiro lugar, o cumprimento da profecia. O profeta Ageu deu um ânimo especial àqueles que voltaram do cativeiro de Babilônia. Eles descobriram que o segundo templo seria maior que o primeiro, porque eles estavam completamente tristes porque o templo, aquele templo de Salomão, foi destruído. E eles achavam que nunca mais teriam um templo melhor. Mas quando conheceram essa profecia, eles ficaram muito animados. E o segundo templo seria melhor. A profecia dizia agora: a glória desta última casa será maior do que a la primeira, como dizia o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, disse o Senhor dos Exércitos. João relaciona o simbolismo da reconstrução do templo com o corpo de Jesus. Ele seria um templo maior, disse ele. Nesse lugar haveria paz duradoura. Está falando do corpo de Jesus, porque ele falou que ele poderia derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E ele não está falando da reconstrução manual, das pedras, do templo de Jerusalém. Está falando do seu corpo, que ele mesmo ressuscitaria depois de 3 dias. Em segundo lugar, nós vamos a ver como é que essa entrada de Jesus a Jerusalém foi um desafio para o reino existente. Algumas lições da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e nós vamos a repassar algumas delas. Em primeiro lugar, havia muita gente por 2 motivos em aquele tempo. A época da Páscoa estava chegando e a fama de Jesus havia se estendido por causa da ressurreição de Lázaro. Por isso que a Bíblia diz que havia muita gente naquele lugar. Em segundo lugar, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Essa decisão intencional de Jesus responde à profecia de Zacarias 9:9, onde se menciona a entrada do rei justo, salvador e humilde montado em um jumento. Aqui se estava cumprindo, mais uma vez, uma profecia. Entrar em um cavalo haveria identificado um líder militar ou político, mas entrar em um jumento simbolizava a chegada pacífica do Messias como príncipe da paz. Apocalipse capítulo 19 afirma que na ocasião da segunda vinda de Jesus, ele virá em um cavalo para estabelecer seu reino para sempre. É dizer, agora ele entrará como rei triunfante. Agora vamos ao segundo tema. Jesus anuncia sua identidade messiânica. O primeiro tema foi
que havia de expressar-se algumas evidências do cumprimento profético. Agora, Jesus anuncia sua identidade messiânica. Isto em Mateus capítulo 21, 12 e 13. Marcos nos diz que foi no dia seguinte à entrada triunfal que aconteceu a purificação do templo. Algumas lições deste fato. Em primeiro lugar, Jesus anuncia sua identidade messiânica e exerce sua autoridade no mesmo coração do judaísmo. Em segundo lugar, até o episódio do templo, os sumos sacerdotes foram mencionados apenas 3 vezes, mas a partir deste incidente serão mencionados 32 vezes, o que quer dizer que o fim está próximo. Eles se levantaram, começaram a aparecer para ter uma guerra aberta contra Jesus. Em terceiro lugar, Jesus dá o verdadeiro sentido ao templo ao ler as Escrituras e torná-las o centro do sistema moral e também ao fazer milagres de curas de forma contrária às práticas dos sacerdotes que perderam completamente aquilo que é o serviço do templo e apontava a salvação em Jesus. Eles tergiversaram de tal maneira o serviço do templo que se vendiam animais, se convertiu em comércio. Quando Jesus foi, ele se levantou, leu as Escrituras e também curava muitas pessoas. Em quarto lugar, na sequência, aparece a parábola da figueira sem fruto, que é a continuação da purificação do templo. Uma das últimas tentativas de Jesus de mostrar a sua missão salvadora. Em quinto lugar, o significado da parábola da figueira representa a esterilidade da religião judia e também a desolação do templo. Essas duas coisas são as que representam esta parábola de la figueira sem fruto. Agora entramos no terceiro tema, as oportunidades perdidas. São as lições sobre a parábola dos lavradores. Pastor, a quem representam os personagens descritos na parábola dos lavradores? Existem 4 pessoas nessa parábola, vamos identificá-los claramente. O primeiro deles é o dono da casa, o segundo são os lavradores, o terceiro são os servos e em quarto lugar está o filho. A quem representa o dono da casa? Sem dúvida que o dono do mundo, o dono de tudo é Deus. Em segundo lugar, a quem representa os lavradores, aqueles que alugaram aquele espaço, os inquilinos, os que estão cuidando desse lugar, os que são mordomos desse lugar. Todos somos mordomos, cuidamos uma casa, cuidamos um lugar, não somos donos de nada, mas Deus nos concede dons, vida, para que cuidemos disso. Então, todos nós podemos ser os lavradores, mas especificamente no contexto da parábola, se referia, sem dúvida, ao povo judeu, especificamente aos líderes religiosos daquele tempo. O terceiro personagem são os servos. A quem representam os servos? Sem dúvida, são aqueles que são fiéis a Deus e que saem para procurar pessoas para entrar no reino de Deus. Por isso que Deus envia pessoas. E essa é a missão da igreja hoje. E por isso que Deus dá uma oportunidade mais. Os primeiros não quiseram vir, agora vamos convidar os demais. Mas Deus usa seus servos. E finalmente está a figura do filho, porque ele foi enviado para que ele pudesse persuadir. Ele foi morto e por causa dessa missão. Mas graças a essa missão, todos nós também podemos ser salvos. Vamos a algumas lições desta parábola. A primeira lição é a longanimidade de Deus, o persistente amor do dono ao enviar seus servos reiteradamente. Em segundo lugar, a segunda lição da parábola é a perversidade dos lavradores, os inquilinos. A tragédia da parábola é que o próprio povo de Deus resiste às suas proposições. A terceira lição é o caráter central e final da vinda do Filho. Hebreus capítulo 1 e 2 é o ato final que causa o juízo.
A quarta lição é, ainda que o juízo tarde, ele é irreversível para os que rejeitam o apelo da salvação. A quinta lição da parábola é a transferência do reino de Deus da nação de Israel para um novo povo. E aí Deus abre para o universo, para o mundo todo, que há uma esperança para todos. Agora, falando da parábola do banquete, este é um complemento da parábola dos lavradores. Esta parábola se divide naturalmente em duas partes. Em primeiro lugar, o chamado histórico de Jesus aos judeus. Em segundo lugar, a sequência é a parábola dá um giro dos judeus para aqueles que não foram convidados inicialmente ao banquete. Isto em Mateus capítulo 22, 8 ao 10. A preocupação anterior pelos judeus, do verso 3 e 7, agora se dirige aos gentios dentro do círculo maior do mundo todo. Agora, algumas aplicações. Em primeiro lugar, como podemos nós certificar de que não estamos deixando nosso desejo de ganhar ou conservar alguma coisa, mesmo que seja boa, e isto coloque em risco o que realmente importa, a vida eterna em Jesus? Em segundo lugar, falando um pouco da pedra, cair sobre a pedra é se humilhar e ser quebrantado e transformado por Deus. Agora, ser esmagado pela pedra que cai é perder a oportunidade da salvação em Cristo e ser condenado no juízo. Aí está, seremos esmagados pela pedra ou seremos fortalecidos, quebrantados, mas fortalecidos pela pedra que é Jesus. Em terceiro lugar, sabem que o consenso científico atual é que mais cedo ou mais tarde todo o cosmos se extinguirá gradualmente e morrerá no que tem sido conhecido chamado de a morte térmica do universo. Porém, a cruz nos diz que em vez de esquecimento eterno, temos a promessa da vida eterna, um novo céus e uma nova terra que Deus está preparando para todos nós. Viva essa esperança. Agora vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade, o produto final de tudo isto que temos estudado na semana. Sabem, os lavradores não deram importância ao direito do proprietário sobre a colheita e se recusaram a entregar a porção dele. Todos nós somos lavradores da grande colheita que está sendo feita. Esta semana participe ativamente ajudando pessoas a aceitar esse juízo que está vindo, a aceitar o banquete que Deus está preparando para todos os seus filhos. E tomara você seja aquele servo fiel que sai para trazer aqueles que precisam de salvação. O esboço chegou ao final, espero que tenha sido útil para todos vocês e como sempre nós lembramos nosso lema, maná, cada um, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. Como pastor e professor aqui na universidade, uma das situações mais dolorosas que eu vejo, especialmente nos jovens, é quando os pais se divorciam. Eu tenho uma aluna, uma jovem menina que seu pai faleceu ano passado, e ela disse: